recentemente o presidente Lula usou uma frase dizendo que usuário era vítima, na verdade traficante era vítima do usuário. Além daquela outra absurda de que qual é o problema do sujeito roubar um celular só para comprar uma cervejinha, a polícia vai lá pra cima dele. Inclusive a Tabata foi assaltada, eu me lembro que roubaram o celular dela. Eu gostaria que a Tabata comentasse e desse um devido valor, né, comentasse positivo ou negativamente, a frase do presidente Lula sobre traficante ser vítima de usuário e roubo de celular ser só para tomar uma cervejinha. Veja, eu acho que o maior peixe grande aí, do grande crime que saqueia o Brasil, rouba dinheiro das escolas, da saúde, né, dos correios, do transporte, o grande peixe grande está sentado na presidência da República. Mais um embate quente na política brasileira. De um lado, o ex-ministro Ricardo Salles, com seu discurso direto e sem rodeios. Do outro, a deputada Tabata Amaral, tentando equilibrar o discurso progressista com a pauta da segurança pública. Mas hoje, Salles não deixou barato e colocou a esquerda contra a parede, cobrando coerência entre discurso e prática. O resultado? Um debate intenso, com falas afiadas e respostas que vão dar o que falar. Assista agora e tire suas próprias conclusões. Ricardo, então você tem 1 minuto para fazer a tua pergunta para a Tabata. Bom, eu queria fazer uma pergunta à Tabata sobre a avaliação dela do governo Lula. Se o governo Lula está ajudando as pessoas no aspecto econômico. Nós podemos falar aqui de educação, a Tabata fala muito de educação, podemos falar de saúde, podemos falar de vários assuntos, mas eu gostaria que ficar adstrito ao tema econômico. Minha opinião, e obviamente a da Tabata, a minha, eles estão destruindo o Brasil. Política fiscal é irresponsável, corrupção voltou para todo lado, tá aí o INSS, Correio quebrou, todas as estatais no vermelho, gente qualificada em todas as posições, os juros explodiu, o câmbio explodiu, tá tudo afundando, o Brasil tá indo pro vinagre, a falta de responsabilidade fiscal do governo Lula vai explodir isso no colo das pessoas daqui a pouco. Como foi no final do segundo mandato dele, vai ser já já. Ele tá fazendo tudo para se reeleger. Eu gostaria que a Tabata dissesse e avaliasse com a capacidade que tem, se ela acha que o governo Lula tá fazendo bem às pessoas no aspecto econômico, tá criando uma herança positiva pro povo brasileiro, se ou seja a eleição dele foi boa para a economia brasileira. Tabata, por favor, você tem 2 minutos. Eu vejo 3 áreas em que o governo Lula, na minha opinião, faz muito bem e uma que me preocupa e a gente tem que resolver essa conta. Primeira delas, controle da inflação, que é um medo que muita gente tem, com razão. Eu não vivi a hiperinflação, mas meus pais viveram e a gente está pagando um custo alto, né, que são os juros bastante altos, para o controle da inflação, mas está sob controle e isso traz muita segurança para o nosso Brasil e também para as pessoas de forma geral. Segundo aspecto que eu acho que a gente está mandando bem é na questão da empregabilidade. A gente está vivendo uma, se eu não me engano, é a menor taxa, desde que se começou a série histórica de desemprego no nosso país. Isso é fundamental. A gente sabe que emprego, renda é dignidade, é você poder, mais do que sobreviver, de fato sonhar um pouco mais para sua família. E tem um terceiro aspecto, que é a questão de justiça. A gente acabou de aprovar no Congresso a reforma do imposto de renda. Eu fui bem atuante nessa luta e eu sei que vai trazer um alívio gigantesco para muita gente. É um desconto total no imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês. Tem um desconto um pouquinho menor, mas para quem recebe até 7 mil e pouco. E uma coisa que é muito rara no Brasil, que é você cobrar essa conta do andar de cima. E nem é uma conta tão alta, mas é você virar, cara, você que ganha, não sei se tem alguém aqui nos assistindo, mas mais de R$5 milhões por ano de rendimento. Você deveria pagar pelo menos 10% de imposto, porque o policial, a enfermeira, a professora paga mais, porque a classe média paga muito mais. E essa pessoa está pagando 5% de imposto. Então vai se inteirar, como a gente fala, para garantir que ela paga pelo menos 10% de imposto. E eu consegui uma vitória nessa votação, que foi colocar ali no texto da lei, é lei agora, que o governo vai ter que atualizar a tabela do imposto de renda, que está defasada há muitos anos no Brasil. Onde que eu acho que o Brasil não está indo bem é na questão da dívida pública. A gente hoje tem uma dívida pública que representa um percentual muito alto do nosso PIB. Essa dívida está crescendo e a gente vai enfrentar ela com corte de gastos. Mas aí não é só papel do governo Lula, é papel do Congresso também. Quais são grandes gastos que eu vejo para a gente cortar, mas requer muita coragem, vocês já vão entender por que é tão difícil. A primeira delas é emendas. Não é razoável 50 bilhões de reais serem destinados, muitas vezes de forma corrupta e com desvio por parlamentares, para beneficiar seus aliados. Tenho várias propostas para acabar com isso. Super salário, não é razoável elite do judiciário receber salário de 500 mil, R$1 milhão por mês, vocês não ouviram errado. Isenção fiscal. O empresário que é influente em Brasília vai lá, consegue fazer lobby, consegue um desconto no imposto que ele paga.
vocês já entenderam quem é que é contra essas propostas. Se a gente não cortar na carne, a gente vai ter um problema bem grave nos próximos anos. Bom, Ricardo, tua réplica, vai lá. Veja só, a resposta da Tabata de cara contém um erro. A razão pela qual os juros estão altos no Brasil é porque o governo Lula justamente gasta muito, irresponsavelmente, está desperdiçando dinheiro em um monte de programas, desperdiçando dinheiro em um monte de coisas que o mercado chega e fala, olha, esse governo vai quebrar, o Brasil vai quebrar. O juros está alto graças ao governo Lula. E a inflação está controlada graças ao Banco Central, que está sendo atacado pelo governo Lula. Você tem a Gleisi Hoffmann atacando o Banco Central. O próprio Haddad, agora que até então estava mais contido, começou a atacar o Banco Central. O Lula ataca o Banco Central todo dia. Até o Galípolo, que foram eles que indicaram, eles atacam. Ou seja, não é o governo Lula que está controlando a inflação. Ao contrário, ele está contribuindo para explodir a inflação no Brasil. E para segurar justamente o governo Lula, Tabata, é que o Banco Central está tendo que aumentar as taxas ou mantê-las em 15%, taxas astronômicas. Ou seja, não tem nenhuma contribuição do governo Lula para manter a inflação baixa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Gasto ruim, gasto de má qualidade, explodindo, né, corrupção, ineficiência das estatais, um monte de cortesia com o chapéu dos outros. Quando você fala de empresário amigo do poder, não tem governo mais próximo dos empresários amigos do poder do que o governo Lula. Está aqui, ó, o governo da JBS. Tudo que a JBS quer no governo Lula, ela consegue. Tudo. Medidas. Agora acabou de passar as medidas no marco de energia elétrica. JBS e o pessoal lá da Bahia, lá das termoelétricas, amigo do governo Lula. Todas as empresas amigas do governo Lula estão conseguindo favores governamentais. Todas. Ministério de Minas e Energia, uma série de coisas. Uma série de medidas do governo Lula, que é a história do PT, é o governo dos amigos do rei, né, os grandes campeões nacionais. Essa é a história do PT. Então, eu entendo realmente que o governo está jogando o Brasil no buraco e é ele o responsável pela inflação, pelo dólar alto, pelos juros altos, não o contrário. Vai, Tabata, agora essa é a tua tréplica, 1 minuto. Eu queria que o mundo fosse tão simples como algumas pessoas pintam, que se o Lula não falasse nada sobre o Banco Central, no dia seguinte, ó, caiu 5% taxa de juros, vão para a rua celebrar. Mas o que eu acho que é bom é que as pessoas vivem no mundo real. E são elas que vão nos dizer se os preços dos alimentos melhoraram ou não, se elas estão achando emprego ou não. E tem muito desafio nesse Brasil, muito, 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 muito. Mas o problema é que essas visões mais extremas, mais polarizadas, elas trazem respostas simples que podem até viralizar, só que elas não transformam a vida das pessoas. O buraco é mais embaixo. O Brasil tem problema de infraestrutura, o Brasil tem problema de educação básica, o Brasil tem problema de endividamento, e aí talvez até traga depois, ficou pouco tempo, mas a gente tentou taxar recentemente as bets. Surreal, não geram emprego, estão adoecendo, estão endividando as pessoas, e o bolsonarismo e o Novo também, acho que até o próprio deputado Salles, votou para enterrar esse projeto, que inclusive tinha corte de gastos. Agora, Ricardo, você faz a pergunta livre aí para a Tabata e você tem 1 minuto para fazer isso. Olha, eu vou aproveitar o tema da segurança pública porque eu vejo muitas inconsistências, muitas vezes, no discurso da esquerda na área de segurança pública. A esquerda, obviamente, quando é chamada a se manifestar, diz, não, eu também sou favorável a polícia ser mais dura, prender o bandido, etc. Mas, na prática, vota consistentemente contra as políticas que poderiam colocar bandido na cadeia e, por exemplo, ajudar a polícia. Recentemente, o presidente Lula usou uma frase dizendo que usuário era vítima, na verdade, traficante era vítima do usuário. Além daquela outra absurda de que qual é o problema do sujeito roubar um celular só para comprar uma cervejinha, a polícia vai para cima dele. Inclusive, a Tabata foi assaltada, eu me lembro que roubaram o celular dela. Eu gostaria que a Tabata comentasse e desse um devido valor, né, comentasse positivo ou negativamente, a frase do presidente Lula sobre traficante ser vítima de usuário e roubo de celular ser só para tomar uma cervejinha. Eu discordo dessas duas frases, já me posicionei algumas vezes e eu nunca tenho dificuldade, sempre que estou aqui no Flow deixo isso muito claro, de dizer quando eu discordo de alguém. Acho que a minha trajetória política ela tem algumas marcas, uma delas é independência, não ter que bater continência para um lado nem o outro, e acho que isso explica todo o cancelamento que eu recebo à esquerda e à direita. Enquanto os dois estiverem me batendo, eu acho que eu estou no bom caminho. E aí acho que
é importante dizer, né? Porque muita gente pode surpreender. Poxa, mas a Tabata foca muito no social, foco mesmo. Pé de meia, absorvente nas escolas, políticas para mulheres. E isso é o que marca a minha trajetória, a busca por mais oportunidades. Mas da mesma forma que vir da periferia me faz lutar pela educação, me faz lutar pelo social, essa mesma experiência que me faz entender que não tem nenhum coitado assaltando na rua. Os coitados, as vítimas dessa história, são as mães das periferias. Minha mãe tinha terror, pavor no coração da gente ir pra rua. Porque ela tinha medo que a gente se deparasse com um bandido, ficasse próximo de alguém, entrasse no mundo das drogas. Então eu tenho sim um discurso e uma prática até de votação que é diferente da maioria da esquerda, mas vem desse lugar de saber que as pessoas estão aterrorizadas e elas merecem que a gente faça algo para protegê-las. E acho que onde que eu difiro dos extremos, né? Quando você olha mais à esquerda, você vê um foco muito no social, beleza. Quando você olha mais à direita, você vê um foco muito na repressão, beleza. E parece que as pessoas não entendem que a gente vai prezar dessas duas abordagens e um pouco mais. Tem que entrar sim e reprimir o crime organizado. Tem que entrar sim e colocar o bandido na cadeia. O que não dá para fazer é o que acontece no Rio de Janeiro, o que aconteceu. A polícia entrou, matou geral e foi embora. E, tipo, não é que foi embora e depois vieram outras pessoas representando o governo. No dia seguinte, a população estava pagando taxa de gás de internet pro crime. As mães estavam com medo de levar o filho para a escola do mesmo jeito. Quem é da periferia que faz um BO? Quem é da periferia que faz uma denúncia? Não se faz. Porque você mora no mesmo lugar, você volta para o mesmo lugar. Se tem alguém que tem pavor a bandido, é quem vem da periferia. Muitas vezes não pode dizer, né? Porque tá sendo ameaçado, porque a família mora no mesmo lugar. Eu sei o que é isso. O tanto que a minha família foi ameaçada na campanha à Prefeitura de São Paulo, de eu ter que andar com carro blindado, escolta e não sei mais o quê. Minha mãe, inclusive, porque eu estava tendo coragem de denunciar a entrada no crime na política. E aí, para além da repressão e sim do social de mais oportunidades, tem todo um trabalho, gente, que é usar a cabeça, inteligência. Crime organizado é lógica de mercado, de lucro. Se a gente não fechar o posto de combustível, que o PCC está lucrando mais lá do que está lucrando com a venda de droga, a gente não entendeu nada. Se a gente não for atrás do peixe grande que está na política, na Faria Lima, e tentar sufocar a forma que o dinheiro está transitando, a gente não entendeu nada e eu acho que os dois lados estão sem entender muita coisa. Boa. Ricardo, você tem 2 minutos para tua réplica. Veja, eu acho que o maior peixe grande aí do grande crime que saqueia o Brasil, rouba dinheiro das escolas, da saúde, né, dos correios, do transporte, o grande peixe grande está sentado na presidência da República. Ele foi retirado da cadeia, esse sim, preso com provas e tudo, foi retirado da cadeia para ganhar do Bolsonaro. E junto com ele voltou para o governo toda aquela turma que saqueou o governo lá atrás. Então, quando a gente fala de crime organizado, eu sou totalmente favorável. Aliás, tem que descer o pau no crime organizado. Prender dono de posto, prender dono de empresa que lava dinheiro, que falsifica combustível, que falsifica bebida. Né? Não tem bandido do bem, bandido do mal. Bandido da direita, bandido da esquerda, bandido amigo, bandido inimigo. Quem é bandido tem que pagar. Mas quando a gente fala da violência que bate na porta das pessoas, portanto, o bandido de gravata tem que pagar até mais, na minha opinião, porque ele atinge muita gente ao mesmo tempo. Mas o bandido do crime de sangue, de rua, esse precisa de repressão e é esse que está sendo liberado diuturnamente. Quando eu falo das contradições do discurso da esquerda, é porque, de fato, a Tabata fez aqui uma defesa de uma posição que, do ponto de vista formal, é louvável. Mas o problema é quando você chega na prática, como diz a frase, o diabo mora nos detalhes. Então, quando você colocar, e quando nós colocarmos lá na Câmara dos Deputados para votar, que vai acontecer já já, a pergunta, deputada Tabata Amaral, a senhora vai votar contra as saidinhas? A senhora vai votar para acabar com as saidinhas de Natal, Dia das Mães, dia disso, dia daquilo? Primeira pergunta. A resposta é sim ou não. E por quê? Segundo, vai votar contra as audiências de custódia, né? Tem gente que é presa e é solta 30 vezes, 40 vezes. Então tem que acabar com esse mecanismo da audiência de custódia e criar uma regra em que crime hediondo não tem audiência de custódia, não solta na custódia. Reincidente não solta na custódia. Tais crimes, tais, não solta na custódia. Eu duvido que alguém da esquerda vá votar essas duas medidas. Fim das saidinhas e fim, justamente, dessa frouxidão das audiências de custódia, e a Tabata pode se manifestar.
deputado precisa estar mais antenado com o que acontece em Brasília, porque a gente já votou para restringir a saidinha no nosso Brasil e eu votei a favor dessa medida. Foram algumas votações, inclusive teve um veto, votei pela derrubada do veto e estou apresentando um conjunto de projetos com o deputado Pedro Paulo, justamente para a gente poder fazer algo a respeito desse prende e solta. É pouco tempo, mas bora correr. Eu acho engraçado que sempre a resposta é e o Lula? E aí eu poderia falar, e a denúncia de que o Bolsonaro é ligado à milícia, mas eu acho que ninguém aqui está interessado nesse tipo de assunto. Enfim, 30 segundos, mas tem uma coisa que eu posso até trazer em outra pergunta para ser justa e você responder, que é a questão da PEC da bandidagem. Para mim foi o maior absurdo do Congresso Nacional, votei contra, obviamente, para blindar político corrupto, criminoso, de investigação, de ação penal, e o deputado simplesmente não votou. Dava para votar online de qualquer lugar do mundo e ele não votou, e para mim isso foi a prova de fogo de onde estava cada um. Boa. Então, agora, muito obrigado aí pelas perguntas e respostas. Tabata, você faz mais uma pergunta livre para o Ricardo, por favor. Dado que ele falou e o Lula, eu vou falar, mas eu vou jogar para ele, porque eu sou gentil, vou fazer um gesto aqui. O Salles vem se colocando, me corrija, como pré-candidato ao Senado. E a gente tinha, antes dessa palhaçada toda do Eduardo Bolsonaro, ele se colocando como pré-candidato ao Senado. E eu sei que o Salles e o Eduardo Bolsonaro disputariam ali um eleitor parecido. E até o próprio apoio da família Bolsonaro, que, enfim, acabou lhe abandonando na última, fez uma piada, não sei o quê, mas acho que vocês ainda são próximos. Então, queria entender, assim, será que essa não é uma boa oportunidade, e realmente é um gesto, de você falar para quem está nos acompanhando por que não votar no Eduardo Bolsonaro? Se você acha que ele é um traidor da pátria, e aí acho que a resposta é sim ou não, não é. Se você concorda com o que ele está fazendo nos Estados Unidos, com um tarifaço, 4 mil empregos que a gente perdeu em 2 meses só na indústria aqui em São Paulo, então, e o Eduardo Bolsonaro, que pode ser teu concorrente? Eu acho, só depois quando você for falar, eu gostaria que você falasse da audiência de custódia, que eu acho que você esqueceu. Mas eu sou contra essa história de tarifaço. Eu gosto do Eduardo, me dou bem com ele. Se ele fosse candidato ao Senado, certamente na direita seria o candidato mais bem votado na direita, porque tem o sobrenome do pai, tem todo o apoio do pai. Mas eu acho que ele próprio se inviabilizou como candidato ao Senado na medida em que ele foi para os Estados Unidos, criou toda essa discussão, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal, etc. E vai ter agora, tá para votar, não sei se foi já votado ou não, a abertura de um processo de coação no curso do processo contra ele. Portanto, tudo leva a crer que ele vai ter muita dificuldade jurídica, não só política, geográfica, de estabelecimento, vai ter muita dificuldade de ser candidato.